Oi pessoal, sejam bem-vindos à 16ª videoaula de programação em C. E nessa videoaula vai ser uma das videoaulas que mais tem a cara de programação C. Porque nessa videoaula nós vamos falar sobre ponteiros. Ponteiros que é a grande mágica dessa linguagem em específico. Ponteiros é um dos grandes motivos de eu querer tanto ensinar e gostar dessa linguagem. Mas, então, o que são ponteiros? Primeiramente, pensa comigo. Vamos supor, um exemplo bem simples aqui. Vamos supor cada casa. Cada casa, a gente pode ter várias coisas lá dentro, pode ter móveis, pode ter o que a gente quiser lá dentro. E cada casa tem um endereço, não é? A mesma coisa serve para variáveis. A gente pode guardar qualquer dado lá dentro, dependendo do tipo de variável que for. Só que cada variável, ela fica em um lugar específico. Ela tem um endereço. Aí, casas têm endereço, como o nome da rua, o nome do bairro, esse tipo de coisa. Enquanto as variáveis, ela tem um endereço na memória. E é nesse endereço da memória que a gente vai brincar. É o que a gente vai usar ao trabalhar com ponteiro. Um ponteiro nada mais é do que um tipo de variável que, ao invés de guardar um número, alguma letra, ela é especializada em guardar endereço da memória. Ou seja, vamos supor, vou criar uma variável simples aí, ó. Eu vou colocar um int cavalo. Criei uma variável chamada cavalo. Essa variável, onde que ela está? Eu não sei onde que ela está. Só que eu sei que ela está sendo guardada na memória. Assim que eu executar o programa, ela vai ser guardada na memória, independente do que está aqui dentro. Eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Posso colocar, por exemplo, 99. De todo jeito, ela tem o mesmo endereço na memória. Ela está guardada em algum lugar. E se eu quero ver onde que esse lugar está? Como que eu faço para ver? Vamos colocar um printf aqui, ó, e colocar para ver. Se eu colocar uma porcentagem de e o cavalo aqui na frente, eu vou estar imprimindo, eu vou estar mostrando o valor dessa variável. Só que eu não quero mostrar o valor dessa variável, eu quero mostrar o endereço. Como que eu faço para mostrar o endereço? Então a primeira coisa a gente vai mudar aqui. A gente não vai mostrar um número decimal, não vai mostrar um número inteiro. A gente vai mostrar o quê? O endereço. O endereço é o quê? Um P, justamente P de ponteiro. E como que eu faço então para colocar o endereço dessa variável? Porque se eu só colocar P aqui, ó, vai dar muito certo não. Olha o que tá acontecendo. Não tem primeiro negócio estranho aqui, nem esse daqui não. Como que eu faço então para colocar o endereço? Eu vou colocar um E comercial aqui atrás. Ou seja, colocar um E comercial antes do nome de alguma variável, eu não vou estar mexendo com o valor da variável, e sim com o endereço dela. Ou seja, endereço dessa variável chamada cavalo. Então vamos ver aqui, ó, como que seria. O que ele vai mostrar? Ah, olha aqui, ó. Agora ele já mostrou um negócio aqui, ó. Isso aqui é o quê? É o endereço dessa variável. Mas eu não tô entendendo nada vendo isso aqui, ó. Então, parece uns números e letras estranhos. Eu posso não estar entendendo nada. Só que a programação está. Ela sabe onde fica esse lugar daqui, ó. Eu posso mexer com isso aqui. Então, eu quero criar, então, eu sei que ponteiro, então, é um tipo de variável que guarda endereço da memória. E eu ainda não sei para que e eu não sei como criar. Então vamos primeiro ver aqui, ó, como que a gente cria um ponteiro. Eu quero falar então que eu quero criar um ponteiro do tipo... Eu quero falar então que eu quero criar um ponteiro para guardar o endereço dessa variável chamada cavalo. Pensa comigo. Essa variável cavalo, ela é de qual tipo? Inteiro. Então eu tenho que criar um ponteiro que guarda o endereço de alguma variável do tipo inteiro. Como que eu faço isso? Coloco um int e um asterisco. Isso aqui eu estou fazendo o quê? Criando um ponteiro que guarda o endereço de uma variável do tipo int. Ou seja, um ponteiro do tipo int, basicamente. Eu posso, então, colocar aqui na frente o nome. Que não, que vai ser? Eu vou colocar o nome de ponteiro mesmo. Coisa meio sem criatividade, né? Então aqui, ó. O que eu acabei de fazer aqui? Eu não criei uma variável do tipo inteiro. Se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse feito isso, aqui, assim, eu crio uma variável do tipo inteiro chamada ponteiro. Se eu colocar um asterisco aqui, eu crio um ponteiro que guarda o endereço de uma variável do tipo inteiro. Tá vendo? Esse mínimo detalhe aqui, ó. Esse asterisco daqui que faz, ao invés da gente criar uma variável normal, a gente vai criar um ponteiro. Esse asterisco daqui, ele pode vir em qualquer lugar. Ele pode vir junto com int, ele pode vir com espaço aqui, ou ele pode vir junto com o nome. Geralmente é mais comum a gente colocar junto com o nome. Só que das três formas funciona, das três formas a gente vai estar criando um ponteiro. Então, beleza. Aqui eu criei um ponteiro, mas o que eu vou fazer com isso? Ele guarda o endereço, não guarda? Então o que eu posso fazer? Colocar aqui, ó, igual ao endereço. Eu vou estar guardando endereço. Que endereço que é? Endereço da variável chamada cavalo. Olha aqui, ó. Tá vendo que beleza? Eu tô fazendo o quê? Eu tô guardando o endereço. O que eu tô colocando dentro da variável chamada ponteiro? Eu tô colocando o endereço da variável chamada cavalo. Tô recapitulando. Aqui eu criei um ponteiro. Ponteiro guarda o endereço. Então o que eu tô fazendo? Colocando o endereço. Aí, ó, atribuindo o endereço da variável que eu acabei de criar chamada ponteiro. Então aqui, ó. Porcentagem P, ele pede o endereço. E o que um ponteiro guarda? Endereço. Então eu posso colocar o nome dele aqui dentro. Ponteiro. E se eu for dar um run aqui, antes disso, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Eu vou dar o run do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui, do jeito que tava antigamente. Dando run, ele vai mostrar o endereço. Ele falou
fala que o endereço dessa variável é essa aqui. Beleza. Então, se eu colocar um ponteiro, ele tem que mostrar a mesma coisa, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se ele tá guardando o endereço da variável, eu tô mostrando, ele tem que mostrar a mesma coisa, né? Só que ele não tá mostrando a mesma coisa. Aqui, ó. Isso daqui, por mais que seja pra gente números e letras aleatórios, é coisa diferente. Então isso quer dizer que ele tá mostrando um valor diferente. Por que que isso está acontecendo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos executar de novo. Ele mostrou um valor totalmente diferente ali, aqui, ó. Por que que isso acontece? Cada vez que eu executo o programa, a variável é salva num lugar diferente. Então não vai ser o mesmo número. Ela está sendo salva em lugares diferentes da memória. Então eu quero comparar para ver se realmente é o mesmo lugar. O que eu faço? Eu posso colocar aqui, ó, porcentagem P e porcentagem P e comparar os dois aqui, ó. Colocar o endereço de cavalo e o ponteiro. Vamos ver aqui, ó. Se agora sim eu estou fazendo aqui, mostrando o endereço do cavalo e o do ponteiro. Vamos ver se os dois são o mesmo. Agora sim a gente pode comparar e ver que os dois são idênticos, tá vendo? Esse é o endereço do cavalo e esse é o valor do ponteiro. E o valor do ponteiro é o mesmo do endereço do cavalo, então faz sentido serem iguais. Então, beleza. Ponteiro, guarda endereço de variável, eu coloco porcentagem P para mostrar o que está dentro do ponteiro. Só que como que eu uso isso? O que eu faço com isso? O ponteiro a gente pode usar para muitas coisas. Só que principalmente, uma das coisas que a gente pode usar e faz ele ser tão útil é modificar o valor da variável original. Como que eu faço isso, por exemplo? A partir desse ponteiro daqui, ó, esse ponteiro daqui ele tem o quê? O endereço do cavalo. A partir desse ponteiro, eu posso modificar o valor do cavalo. Eu posso mudar o valor do cavalo sem mexer no cavalo, só mexendo com o ponteiro. Como que eu faço isso? Vamos ver um teste aqui, ó. Primeiramente, vamos só ver como que a gente faz atribuições com o ponteiro. Se eu criasse o ponteiro aqui, ó, primeiramente, então, esse asterisco daqui, ó, na criação de variável, tipo aqui, ó, vamos deixar só isso aqui, ó. Esse asterisco daqui da criação de variável é para falar que eu tô criando ponteiro. Ele é só para falar que eu tô criando ponteiro. Ele não serve para mais nada. Então, se eu quero atribuir alguma coisa no ponteiro, o que que eu faço? Ele é que nem uma variável normal. Eu chamo o nome dele aqui, ó, ponteiro, e ponteiro guarda o quê? Guarda endereço de variável. Então aqui, ó, ponteiro é igual endereço da variável. É, ó, beleza, tá vendo? Então aqui, ó, esse asterisco daqui era só para criação de um ponteiro. Esse asterisco daqui é só para falar que eu tô criando um ponteiro. Se eu quero guardar o endereço dentro dele, eu uso que nem uma variável normal. Coloco o ponteiro é igual ao endereço que eu quero guardar. E como que eu faço então para falar? Vai até esse endereço e modifica o valor que tá lá. Como que eu faço para falar aquilo lá que eu falei? De modificar o valor do cavalo a partir do ponteiro. Aí eu também uso o asterisco. Esse asterisco daqui agora já é para uma coisa diferente. Esse asterisco daqui, ó, que tá junto com o int aqui, ó, isso daqui é para falar que eu tô criando um ponteiro. Só para isso. Esse asterisco daqui, ó, que eu tô colocando aqui, ó, junto com o nome da variável, é para falar como se fosse um vai lá até aquele endereço que tá lá no ponteiro e muda o valor, como se fosse algo assim. Ou seja, com isso daqui, ó, o que eu tô fazendo? Eu estou mudando o valor do cavalo a partir do ponteiro. Esse asterisco daqui, ó, é realmente só para falar. Vai até aquele endereço e coloca um 12 lá dentro. Ou seja, o que ele está guardando? Ele está guardando o endereço do cavalo. Beleza. Então, esse asterisco daqui é realmente um vai até o endereço do cavalo e coloca o 12 lá dentro. Ou seja, com isso daqui, ó, eu estou mudando o endereço do cavalo. Se eu fizesse isso daqui, ó, ponteiro é igual a 12. Aí tá errado, porque aqui, ó, um ponteiro, ele tem que guardar o endereço. Eu tô tentando colocar um número dentro do ponteiro. Ponteiro não guarda número. Ponteiro só guarda endereço. Isso aqui tá errado. Então, isso daqui eu não posso fazer. Eu tenho que fazer assim, ó, guardar o endereço dentro da variável ponteiro. Esse asterisco daqui, eu tô indo até a variável que ele tá guardando o endereço. Se tivesse um outro endereço aqui, ó, vou criar uma nova variável aqui para mostrar. Vou criar a variável chamada número. Número vai ter o número 12 aqui, ó. Eu quero guardar o endereço desse número. O que eu faço então? Ó? Endereço do número. Agora, o que isso aqui tá fazendo? Ó? Isso aqui é vai até o endereço que ele tá guardando. Que endereço que ele tá guardando? Endereço do número. Ou seja, vai até o endereço do número e coloca 12 nele. Ou seja, aqui eu tô atribuindo 12 à variável número. Então, cuidado para você não confundir com isso daqui, ó. Aqui, esse asterisco, eu coloco o asterisco para criar um ponteiro e quando eu for usar um ponteiro, colocando o nome dele normal, eu vou guardar o endereço dentro dele e colocando o asterisco junto com o nome é para modificar o valor da variável que ele está guardando endereço. Então aqui, ó, isso aqui eu estou modificando o endereço de qual? Eu estou modificando o valor de qual variável? Da variável número. Se eu quero modificar a variável cavalo a partir do ponteiro, o que eu faço? Coloca aqui, ó, endereço cavalo está sendo guardado aqui em ponteiro. Aqui eu estou fazendo aqui, indo até o endereço do cavalo lá na memória e colocando o número 12 lá. Ou seja, estou modificando o valor da variável chamada cavalo. E dá pra gente ver a partir disso aqui, ó. Se eu tentar mostrar
mostrar a variável cavalo agora, que número que ele vai mostrar? Ó, tá mostrando o número 12. Por que o número 12? Porque eu criei com o valor 99 aqui, e nessa linha 9 daqui, ó, fiz o quê? Modifiquei o valor dela para 12. Então, com ponteiro, esse que é a utilidade de um ponteiro. Eu posso modificar o valor de variáveis a partir dele. Só que, beleza, talvez você deve estar pensando, por que eu vou fazer isso aqui? Se isso aqui está modificando a variável chamada cavalo, por que eu vou fazer isso aqui? Não é mais prático eu fazer cavalo é igual a 12? Acontece que as duas formas dá pra gente modificar, certo? Mas isso aqui, ó. E se eu tivesse, por exemplo, uma função? Uma função, ela só tem as variáveis próprias, ela só sabe da existência das variáveis que ela criou, que nem a gente viu. E se uma função quisesse modificar o valor de uma variável que está em outra função? Ela não consegue fazer isso, a não ser que ela use ponteiro. Como que eu faria isso? Vamos criar uma função bem simples aqui, ó. Void, eu vou colocar mudar para 12. Um nome tão muito bonito, só que mudar para 12. Qual que vai ser o parâmetro dela? Eu vou criar um ponteiro aqui, ó. Vou criar um ponteiro chamado ponte mesmo, ponteiro. Então, o que essa variável vai fazer? A única coisa que ela vai fazer é mudar para 12. Ela vai colocar 12 em qualquer variável. Então, como que eu faço então? Aqui, ó. Esse ponteiro daqui, ele vai guardar o endereço de alguma variável. Que variável que é essa? Eu não sei. Eu sei que ele vai guardar o endereço de alguma variável. Aí, qual que é o objetivo dessa função? Ir até esse endereço e mudar para 12. Como que eu faço esse ir até? Ir até é um asterisco. Então, ir até endereço, que endereço que é? Endereço do ponteiro e colocar o valor 12. Aí, ó, é isso que essa função aqui tá fazendo. Indo até o endereço e colocando 12. Agora, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa mesma variável daqui, ó. Eu vou usar essa função daqui, ó. Mudar para 12. Eu quero mudar uma variável para 12. Que variável que eu quero mudar? Variável do cavalo. Opa, mas olha aqui. O que é esse daqui, ó? Eu criei um ponteiro aqui. Um ponteiro ele pede o quê? O endereço de alguma variável. Aqui eu tô passando o endereço? Aqui eu não tô passando o endereço. Como que eu faço para passar o endereço? Coloco um E comercial atrás. O E comercial passa o endereço. Agora eu tô passando o endereço para essa função daqui. Essa função tá fazendo o quê? Indo até o endereço que eu passei e colocando 12 aqui. Olha aqui, ó. Agora, se eu for executar, tá mostrando 12 também, ó. Se eu ocultar a função para mostrar que é ela que tá funcionando mesmo, sem a função, tem 99. Com a função aqui ó, ativada, eu tenho 12. Tem primeiro valor 12. Tá vendo aqui, ó, o que eu posso fazer? Isso é um exemplo muito simples. Um exemplo bem simples mesmo. Eu posso fazer muita coisa com isso. Se eu quiser criar uma função que ela vai pegar uma palavra e remover os espaços. Mas se ela vai pegar uma palavra e remover os espaços, ela pode fazer o quê? Ou ela pode retornar essa palavra, ou ela pode já pegar direto a palavra, como um ponteiro, e modificar direto. Tá vendo como é um negócio mais prático? Ao invés de ter que retornar 12, se eu não soubesse de ponteiro, por exemplo, como que eu faria para isso aqui, ó? Como que eu teria que fazer para isso aqui, ó? Para mudar alguma coisa para 12? Ou se não, fazer algo simples, por exemplo. Eu vou mudar para o dobro. Vamos fazer uma função aqui, ó. Mudar para o dobro. Ela vai sempre dobrar alguma coisa. Ó, ponteiro vai ser igual ao quê? Indo até o valor do ponteiro. O que eu tô fazendo aqui, ó? Indo até esse endereço. Isso aqui é como se fosse a mesma coisa de escrever cavalo. Não é a mesma coisa de escrever cavalo? Então eu quero modificar isso aqui, ó. Eu quero dobrar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou até o valor do ponteiro. Aí eu vou pegar o valor que tá lá dentro, né? E vou multiplicar por 2. Então aqui, ó. O que tiver aqui dentro eu vou multiplicar por 2. Então vamos ver se tá funcionando isso aqui, ó. Então mudar para dobro, né? Tem que corrigir aqui. Então aqui, ó. Já tá dando certinho, dá pra ver aqui, né? Era 99 e agora é 198. Ele tá realmente pegando o quê? A variável que tá aqui dentro dobrando. E se eu não soubesse de ponteiro, como que eu teria que fazer isso aqui? Eu teria que pegar o número, teria que retornar algum número aqui, ó. Se eu não soubesse de ponteiro, eu teria que fazer isso aqui, ó. Pegar a variável prover. Pegar a variável de forma normal, só o valor dela. Por isso que eu não queria um ponteiro aqui. Teria que fazer o quê? Pegar a variável e retornar o dobro dela. E como vai estar retornando, eu tenho que fazer então. A variável é igual, mudar para o dobro do cavalo. Tá vendo que não é muito prático, né? Muito intuitivo isso. Se eu tenho a possibilidade de fazer uma função que já dobra logo de cara, não precisa ficar fazendo toda essa chatice daqui. É muito mais fácil fazer ela, é muito mais fácil eu usar ponteiro e já modificar logo de cara do que ter que ficar fazendo isso aqui. Sem falar que ponteiro, ele não serve só para isso. Principalmente quando a gente vai mexer com array. Agora vem uma revelação aqui, que é
se você já mexeu com o array, você quase que já mexeu indiretamente com o ponteiro. Porque um array nada mais é do que um ponteiro para o primeiro elemento desse array. Isso aqui, aí talvez vai confundir um pouco. Porque o que acontece? Isso aqui é também um dos motivos dessa videoaula ser um pouco mais densa. Acontece o quê? Vamos criar um array aqui, ó. Int array, eu vou criar um array de 5 elementos. Eu vou colocar então os elementos simples aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aí ó. Criei um array aqui, ó. Coloquei direto logo 5 elementos aqui dentro. Agora então, se eu fazer, eu não sei, talvez você já tentou fazer algo do tipo assim, ó. Talvez errou ou estava experimentando. Fazer algo tipo assim, ó. Array é igual a tal coisa, por exemplo, array é igual a 12. Ou array é igual a tal coisa aqui, algo assim. Aí, ó, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque isso daqui, ó, quando a gente menciona o nome de algum array, tipo aqui, ó, aqui eu criei um array, aqui eu criei um vetor. E aqui eu tô mencionando o nome dele pra fazer alguma coisa, né? Como isso aqui, ó, como que o código vê isso aqui? O código vê isso dessa forma daqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Primeiro elemento, array 0, primeiro elemento. Endereço do primeiro elemento. Isso e isso é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Então, quer dizer que se eu fazer isso daqui, ó, por exemplo, array 0. Se isso daqui, ó, eu falar array, é a mesma coisa de eu escrever daquela outra forma, eu poderia fazer algo assim, por exemplo, endereço do primeiro elemento. Se os dois é a mesma coisa, quer dizer que se eu fizer isso aqui, ó, endereço do primeiro elemento, por exemplo, isso daqui, quer dizer que isso é a mesma coisa que isso daqui? Exatamente. Só que isso daqui é bem mais feio, né? Isso, porque olha aqui, ó, isso é a mesma coisa que isso. Então, isso é a mesma coisa que isso daqui. Então, se eu fizer isso daqui, ó, int array, tentar modificar o primeiro elemento para 12, isso daqui vai funcionar. Isso daqui também vai funcionar. Só que não é intuitivo, né? Não é bom a gente fazer isso aqui. Funciona? Funciona. Só que não é útil, né? A gente não precisa fazer isso aqui. Só que eu só quero que você entenda que o nome de um array é o endereço do primeiro elemento. O nome de um array já é um endereço. Por isso que a gente não consegue fazer modificação. Só que pensa comigo, se ele já é o endereço, eu nem preciso colocar um comercial. Porque ele já é o endereço. Eu posso criar, por exemplo, um ponteiro. Eu tenho que colocar o que aqui dentro? Dentro de um ponteiro vai endereço. Então se eu colocar isso aqui, ó, dá certo? Porque aqui, ó, eu não tô passando, não tô colocando um i. Só que o nome do array já é o endereço do primeiro elemento. Então aqui, ó, eu tô passando o quê? O endereço do primeiro elemento pro ponteiro. Então se eu tentar mostrar aqui, ó, para provar que eu não tô mentindo para você, eu vou tentar mostrar o valor que tá dentro desse ponteiro. Como que mostra o valor? Vai até o endereço que tá guardando o ponteiro, olha aqui, ó. Eu tô então indo até o endereço aqui do ponteiro, pegando o número que tá aqui dentro e tentando mostrar aqui, ó. Se eu tô de fato falando a verdade, qual que é o primeiro elemento? É o 1. Então vamos ver se ele vai mostrar o número 1. Olha aqui o que ele mostrou, o número 1. Ou seja, um array é o endereço do primeiro elemento. Aqui então o que eu estou fazendo? Guardando o endereço do primeiro elemento de toda essa lista daqui e colocando aqui. Mas, então quer dizer que se é o endereço do primeiro elemento, os dois é quase a mesma coisa. Aqui ó, eu estou usando então. Calma aí, vamos recapitular as coisas. Isso aqui é o endereço do primeiro elemento. E quando eu coloco isso daqui, ó, eu nada mais estou fazendo do que colocando um endereço e colchetes aqui. Quer dizer que isso daqui, ó, funcionaria? Isso existe? Isso existe. Isso dá certo, porque o array é basicamente um ponteiro. É como se fosse um irmão gêmeo do ponteiro. É diferente, só que a gente mexe como se fosse igual. Ou seja, isso funciona. Se eu não quiser, por exemplo, array, mexer com o array aqui, eu posso colocar ele dentro de um ponteiro e mexer com o ponteiro como se ele fosse um array, ó. Vai dar certo tranquilamente. Olha aqui, ó. Tô tentando modificar o primeiro elemento para 12. Vamos ver aqui, ó. Se vai dar certo, então. Aí, ó. 12. O ponteiro eu posso, então. O ponteiro é útil pra gente mexer com o array. É útil pra gente entender o array também, né? Como que ele funciona. É útil pra gente colocar aqui dentro. Sem falar que agora a gente pode, então, passar uma array inteira aqui pra dentro. Porque, então, que acontece? Eu tô aqui, ó, colocando o endereço do array aqui nesse ponteiro. E se eu quisesse passar um array inteiro aqui para função? Vamos fazer uma função aqui de mostrar todos os elementos do seu array. Aqui, ó, uma função bem simples até. O que ela vai fazer? Pegar ela tem um ponteiro e o tamanho. O que ela vai fazer? Ela vai tentar mostrar todos os elementos do array a partir desse ponteiro e sabendo o tamanho dele. Só que, o que acontece? Olha aqui, ó, eu criei um ponteiro chamado array. É um ponteiro que tá chamando array. Só que eu tô usando ele como se ele fosse um vetor. Porque os dois, a gente pode usar os dois da mesma forma. A gente pode usar o ponteiro como se fosse um vetor quando a gente tá passando um vetor para cá. Então,
Então, como que eu faço para usar essa função? Olha aqui, ó. Agora eu já tenho uma utilidade melhor para isso aqui, ó. Eu tenho um array aqui, ó, e eu quero mostrar ele. Eu não quero ter que ficar fazendo esse for toda hora. O que eu coloco? Mostrar elementos do array. O que ele pede? O endereço. Ele pede um ponteiro, então tem que passar o endereço. Que endereço que eu vou passar? Endereço do array. Mas eu só coloquei array aqui, ó, não coloquei esse comercial. Porque isso aqui, mais uma vez, é o endereço do primeiro elemento. Eu já estou passando o endereço aqui. O nome de um array por padrão já é o endereço. Por isso que lá no scanf a gente não tinha que colocar aquele e comercial em strings. Por quê? Porque string é um vetor. E vetor sempre já passa endereço. E no scanf o que ele pede? O endereço. Agora você está entendendo como que o scanf funciona? Ele pede o quê? Um endereço de alguma coisa. Por que ele pede um endereço? Porque ele tem um ponteiro. Com um ponteiro ele pode mudar o valor de alguma variável, não é? E o que o scanf faz? Coloca o valor dentro de alguma variável. Ele muda o valor dessa variável. Por isso que ele pede o endereço da variável. Por isso que a gente tem que colocar esse i comercial. Porque ele funciona a partir de ponteiro. A partir de ponteiro ele consegue funcionar e modificar a variável que a gente colocou lá dentro. Assim a gente entende como que o scanf funciona. Então, continuando aqui, ó. Tô passando o array e vou passar o tamanho dele, que é o que ele pede, né? O tamanho dele é 5. 5. Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Vou até apagar esse printf daqui, ó. Vamos ver? Aí, ó, tá funcionando perfeitamente. Funcionando certinho. Aí, eu quero, por exemplo, uma função maior aqui, ó. De 7 elementos. 6, 7. Então, o tamanho dele é 7, né? Então, aqui ele pergunta o tamanho. Que tamanho que é? 7. Aí, ó. Criei uma função que ela mostra qualquer array. Ela mostra qualquer... Se eu tiver 50 arrays aqui, eu não preciso ficar criando 50 for. Eu já criei uma função que pega aqui, ó, por padrão. Que pega ele e mostra o array. Olha que coisa magnífica. Olha que coisa linda isso daqui. Oh, mas só um detalhe aqui. Aqui eu tô dando exemplo com ponteiros para guardar variáveis do tipo inteiro. Só que isso funciona para qualquer coisa. Eu posso criar um ponteiro do tipo char, por exemplo, aqui, ó. Char ponteiro, aí ele vai guardar o quê? O endereço de uma variável do tipo char. Ou senão, eu posso guardar, por exemplo, uma string. Um string é o endereço de uma variável do tipo char. Só que do primeiro elemento só, né? Da primeira letra só. Eu posso, por exemplo, criar um ponteiro do tipo float. Eu posso criar um ponteiro do que eu quiser. Inclusive, um negócio que talvez pode dar uma confundida. E se eu quiser guardar um ponteiro, pensa comigo. Ponteiro nada mais é do que uma variável. Então ele tem um endereço. E se eu quero guardar o endereço de um ponteiro? Se eu tenho int, eu faço um ponteiro para um int. Se eu tenho um ponteiro, eu faço um ponteiro para um ponteiro. Como que eu faço isso? Aqui, ó. Isso aqui é um ponteiro do tipo int, né? Isso daqui, ó, é um ponteiro para um ponteiro do tipo int. Então isso daqui eu vou guardar aqui. Eu posso ter aqui, ó, um ponteiro. Vamos criar aqui, ó, uma variável chamada ponteiro. Tem uma variável chamada ponteiro. Eu quero guardar o endereço dela. Eu guardo isso daqui, ó. Isso daqui guarda endereço de ponteiro. Isso para qualquer coisa. Ah, mas por exemplo, então quer dizer que tem um ponteiro para ponteiro, para ponteiro, para ponteiro e assim vai? Claro. Se eu quiser fazer... Vamos supor que eu tenho um programa super complexo, eu quero só confundir alguém mesmo. Eu posso fazer isso aqui, ó. E funciona? Funciona. Vai ser chatinho de mexer com isso aqui. Só que funciona. A lógica é literalmente a mesma. Isso aqui guarda o endereço do quê? De um ponteiro, para um ponteiro, para um ponteiro, para um ponteiro, para um ponteiro e assim vai. Só que funciona. Mas, beleza. Então... isso aqui é um ponteiro para um inteiro. Isso aqui é o tipo de um ponteiro para um inteiro, né? Isso aqui é um tipo de um ponteiro para um char. Agora eu vou falar. E se a gente quisesse fazer uma verificação, por exemplo? Aqui a gente está assumindo que o quê? A pessoa ela sempre vai passar um endereço. Porque aqui, ó, ele está pedindo um endereço. E se vir aqui eu passar um nulo? O que é um nulo? Como que é um nulo em si? Null. O que é null? É literalmente um nada. É literalmente um nada. Eu tô passando um nada. Ele tá pedindo um endereço, eu tô passando um nada aqui pra ele. E ele vai tentar executar como se fosse um nada. Vai dar problema? Vai dar problema de aqui, ó. Tá vendo? Na verdade nem deu problema, né? Coisa boa. Mas você concorda comigo aqui? E se a gente quisesse fazer uma verificação, por exemplo? Aqui eu tô tentando fazer o quê? Tá estranho isso aqui, né? Eu tô tentando acessar... aí, ó. Aqui eu tô tentando acessar o endereço. Se fosse, por exemplo, algo assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Eu crio um ponteiro e coloco um nada aqui dentro, só para deixar inicializado. Assim que geralmente a gente inicializa ponteiro. Aí, aqui para baixo, eu tento mudar o valor dele. Só que endereço que tem aqui dentro? Tem um nada. Se eu executar, beleza, não deu errado. Mas isso aqui não faz sentido, isso aqui tá estranho. Como que eu poderia fazer então? Para fazer uma verificação, eu vou lá e verifico, isso é nulo ou não? Se for nulo, ele vai lá e manda uma mensagem, não tem endereço nenhum. Ó, aí, se não for nulo, ele tenta modificar para 12, ele tenta fazer algo assim. Como que eu faço para colocar if está condicional? Se eu quero fazer isso, verificar se é nulo ou não. Posso fazer isso aqui, ó. Ele vai verificar o quê? Se o ponteiro é
nulo. Seu ponteiro, se eu tenho um nada dentro do endereço do ponteiro aí, ó. Isso aqui. Só que isso aqui por padrão, aqui ó. Ponteiro é igual a nada. Se o ponteiro for igual a nada, ele vai fazer tal coisa. Só que e se eu quiser o contrário, por exemplo. Se o ponteiro ele não for nada, ou seja, o ponteiro existir, tiver alguma coisa ali dentro, não tiver um nada, tiver alguma coisa, ou seja, ele for diferente de um nada. Se ele for diferente de um nada, ele vai mandar tipo uma mensagem aqui, ó. Printf tem alguma coisa. Aqui, ó. Não mandou nada. Por que que não mandou nada? Porque ele é nulo. E se eu colocar o endereço aqui, ó? Vamos colocar o endereço do cavalo aqui, ó. Ah, olha o detalhe aqui, ó. Aqui, ó, ele tem alguma coisa, né? Então é para ele executar e fazer o quê? É para ele executar e mandar essa mensagem daqui. Só que ele aqui, ó. Tirando isso aqui, ó, deixa eu limpar o console. Assim que eu executo, ele não manda mensagem nenhuma. Por que que isso tá acontecendo? O problema tá aqui, ó. Justamente no que eu falei aqui, ó. Ele não verifica se é nulo ou não. Ele tá tentando fazer alguma coisa com isso daqui, ó. Ele não tá dando certo, não tá legal isso aqui. Ele não tem endereço de nada e tá tentando colocar alguns números aqui. Tá tentando mostrar coisa que não existe. Tá vendo que isso aqui tá errado? Tá estranho isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não tô passando endereço nenhum. Ele tá tentando funcionar a partir disso. Tá vendo que não tá funcionando? Tanto que se eu tirar pra mostrar que o problema tá nessa linha triste aqui, ó. Quando eu coloco como comentário, o resto do código funciona normalmente, ó. Ele manda mensagem, funciona tudo bonitinho. O problema tá nessa linha daqui, ó. Tá justamente nesse nudo daqui, ó. Eu vou até apagar isso aqui pra colocar, ó, aqui, ó. Vamos consertar esse problema. Vamos fazer o quê? Se for nulo, ele só vai funcionar se não for nulo. Ou seja, se não for nulo, aqui, ó, o array. O array por quê? Porque é o nome do ponteiro daqui, ó. Se o array for diferente de nulo, ele vai fazer o quê? Vai funcionar corretamente. Vai fazer aqui, ó, tudo bonitinho a função que eu coloquei pra fazer. Mas se não for nulo, no caso, se não for diferente de nulo, ele vai mandar uma mensagem aqui e falar, é nulo. Aqui, ó, vamos ver se agora funciona. Vamos ver se agora para de dar problema. Aí, ó, parou de dar problema. Essa função agora não tá mais dando problema, tá vendo? Ele verifica se é nulo ou não. Por isso que é bom fazer essa verificação. Pra gente não partir sempre do pressuposto de que vai estar certo. Porque se uma pessoa, vamos supor que a gente criou uma função bonitinha. Bonitinha, a gente vai lá e manda pra alguém. Ela vai lá e ao invés de colocar o endereço, ela coloca nulo. Vai quebrar a função por completo. Vai, tipo, até desmerecer, né, o que você fez. Falando, ah, não, tá errado, tá vendo? Não tá dando certo. Isso aqui, ó, fazer essa verificação daqui é importante. Porque a gente verifica aqui, ó. Se não for nada, ou seja, se for diferente de nulo, se tiver alguma coisa lá dentro, você faz a função. Se não tiver, você manda uma mensagem de aviso, falando pra pessoa que, pô, não tem nada aqui dentro, né? Não tem o que fazer aqui. Mas olha aqui, ó. Onde que eu quero chegar com isso? É porque isso daqui, ó, é como se fosse pleonasmo. Ele já, por padrão, se eu só colocar um ponteiro dentro do if, tipo aqui, ó, eu fazer só isso, é a mesma coisa. Isso e isso é a mesma coisa. Se eu só colocar o nome de um ponteiro dentro do if, ele já verifica se é nulo ou não. Isso aqui é literalmente, se o ponteiro existir, ou seja, se ele for diferente de nulo. Tá vendo? Isso e isso é a mesma coisa. É a única coisa que eu quero chegar aqui, o que eu quero mostrar pra vocês. Pra mostrar que tá funcionando aqui, ó. Eu apaguei isso aqui e ele tá funcionando da mesma forma, tá vendo? E por fim, a última coisa que eu quero falar aqui, ó, que acaba que isso fica mais pra curiosidade. Não se preocupe tanto com o que eu vou falar agora, que é o quê? Aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô criando ponteiros do tipo int, que guarda só endereços das variáveis do tipo int. Eu criei ponteiro do tipo char. Eu posso criar ponteiros do tipo float. Mas e se eu quiser criar uma espécie de ponteiro que guarda qualquer coisa? Ele não fica com essa frescura de só guardar int, só guardar char, só guardar float. Ele pode guardar qualquer coisa. Como que eu faço isso? Void o nome do ponteiro. Isso aqui é o que nós chamamos de ponteiro genérico. Ponteiro genérico, ele pode guardar qualquer coisa aqui dentro. Se eu quiser colocar um int, eu posso colocar um int aqui dentro. Se eu quiser colocar um char, eu posso colocar um char ali dentro também. Vou fazer o teste, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, criei 3 variáveis. Eu posso colocar, por exemplo, o endereço de um int aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, que vai funcionar. Ou se não, eu posso fazer isso aqui também, que vai funcionar também, e a mesma coisa serve para float. Eu posso guardar o endereço que eu quiser, que é de qualquer tipo dentro do point. Por quê? Porque point é um endereço, é um ponteiro genérico, ele guarda qualquer coisa. Só que tem um probleminha aqui ainda. Acaba que sempre tem um problema, né? Esse que é a chatice. Que quando eu for usar, eu tenho que falar que ponteiro que ele tá atuando. Por exemplo, eu tô aqui, ó, ele guarda qualquer coisa. E aqui então, eu quis guardar o inteiro aqui dentro, ó. Guardei o cavalo, que é do tipo inteiro. Guardei então o endereço do cavalo dentro desse ponteiro daqui. Eu quero usar. Aí eu fazer isso aqui, ó. Point é igual a 12. E tentar mostrar, por exemplo, aqui, ó. Eu fiz o quê? Coloquei a 90 aqui dentro, coloquei o endereço do cavalo
Aqui no point, tentei colocar aqui, ó. Point é igual a 12. Na teoria tá tudo certinho, né? Só que ele já fala que tem algo de errado aqui por padrão. O que é de errado? Vamos executar aqui e ver se dá em alguma coisa. Opa, acabei escrevendo errado, né? Fica difícil dar certo. Aqui, ó, ele tá dando problema. O que ele tá falando? Tá falando que isso aqui é um ponteiro genérico. Eu posso guardar qualquer coisa aqui dentro, então ele não sabe o que tem aqui. Ele não sabe se é um char que tá aqui dentro, ele não sabe se é um int, não sabe nada. Então tem que falar, opa, você pode guardar qualquer coisa aqui dentro. Só que aqui agora você tá guardando o endereço de um int. Como que eu falo isso pra ele? Eu coloco aqui, ó. 20. Aí, ó, até parou de dar R aqui agora. O que tá acontecendo aqui, ó? É literalmente como se fosse um ponteiro mesmo aqui, ó. É um ponteiro, né? É um ponteiro genérico. Só que eu tenho que falar que tipo que ele tá atuando aqui agora. Eu guardei do tipo inteiro. Então eu tenho que falar aqui, ó. Agora você tá atuando como um ponteiro do tipo inteiro. Agora você tá funcionando como um ponteiro do tipo inteiro. Pra fazer isso eu faço o quê? Coloca aqui, ó, o tipo do ponteiro aqui, ó. Ponteiro do tipo int. É assim, ó. Agora vai dar certo ali, ó. Tá vendo? Mudou pra 12 e tá funcionando tudo certinho. E é com isso que nós chegamos no final dessa aula. Essa aula foi uma aula bem densa, é um conteúdo complicado. Eu não vou mentir pra vocês, fiquei um tempo para absorver tudo isso aqui. Mas assim que vocês absorvem, assim que vocês entendem e comecem a gostar, mexer com o ponteiro com tranquilidade, facilita muito qualquer coisa que vocês forem fazer em si. Qualquer coisa, ter uma visão de ponteiro, entender como que funcionam as coisas por trás, facilita demais. Principalmente para estrutura de dados. Estrutura de dados a gente mexe com ponteiro adoidado, a gente mexe muito com ponteiro. Então a gente acaba que tem que ter uma base boa lá em estrutura de dados. Então, essa foi a videoaula. Eu recomendo você dar uma reassistida, assistir as partes que não ficou muito clara. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder também. E não esqueça de treinar. Vendo aqui, mesmo que talvez você tenha entendido tudo tranquilamente, talvez você viu mais uma vez e achou que entendeu, não esqueça de treinar. Treinar é muito importante. E com isso nós finalizamos essa videoaula. Até a próxima videoaula.